São 19 horas e 2 minutos. Carro de bombeiro saiu daqui agora para apagar o incêndio. Está começando o 98 Talks por todos os canais da Rede 98, 98 FM, 98,3, 198 e 698 da Claro TV. Tem TV aberta 29.1 é digital Belo Horizonte, 22.7 Lagoas. Nosso aplicativo está disponível na App Store, na Google Play. Baixe o aplicativo, leve a gente onde você quiser. Você também pode nos seguir pela nossa plataforma 98live.com.br. 98live.com.br. Lá tem a aba chat para você participar da conversa conosco. E também estamos no YouTube, youtube.com/98live. Dê o seu like, inscreva-se no canal e siga com a gente. Nossas redes sociais, todas elas, @Rede 98 Oficial. E o 98 Talks vai ao ar pela Rede Mais, afiliada à Record TV no interior, no sul de Minas, na Zona da Mata e no Norte Mineiro, além da Vox FM, 97.1 Timóteo, mais de 400 municípios ligados conosco nesse nosso 98 Talks. Você pode participar com a gente, viu? 3199-316-9898 é o nosso WhatsApp, claro, 3199-316-9898. Vamos cumprimentar os nossos amigos que estão hoje dividindo essa palavra talker comigo. Augusto de Franco, meu professor. Tudo bem, Augusto? Boa noite, prazer falar com você. Prazer é meu, Paulo. Salve, Ricardo. Ricardo Ketzmann. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, Paulo. Boa noite para você, boa noite para o Augusto e boa noite também para os nossos queridíssimos Teleweb amigos e amigas ouvintes. Olha, já pensou no poder transformador que uma contabilidade tem na sua empresa? A contabilidade é o motor de qualquer empreendimento. Por isso, você tem que contar com a força da Previsa. São 45 anos de expertise. A Previsa Contabilidade e Gestão faz a sua empresa crescer muito além dos números. A Previsa constrói negócios, impulsiona pessoas para o sucesso. Já são mais de 700 clientes no Brasil inteirinho que contam com o serviço da Previsa. Por isso, faça a sua empresa crescer com a Previsa, acessando previsa.com.br, previsa.com.br. Hoje, 8 de novembro, é Dia Mundial do Urbanismo. Professor, você se dedica muito a essa tese, a esse conhecimento também, né? O urbanismo, a prática urbana, a revitalização das cidades, as cidades vivas, as cidades inteligentes. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Hoje foi o dia, Paulo, de homenagear. Nós estávamos gravando hoje o Manhattan Connection e o tema que surgiu foi esse, quer dizer, a democracia é uma invenção da cidade. Agora, se a cidade não permitir que as pessoas interajam, se ela for uma cidade só de vias que levam de um lugar privado o trabalho para outro lugar privado a sua residência, então essa cidade ela vai perder vitalidade. E aí, todo esse tecido democrático que nós tanto queremos articular, tecer, ele vai ficar muito difícil. Então, foi um dia de homenagem a uma urbanista, ela não é nem urbanista, mas acabou escrevendo um clássico do urbanismo chamada Jane Jacobs, que em 1961 escreveu Morte e Vida das Cidades Americanas, e ela descobriu que o que dá vida a uma cidade são as pessoas se encontrando, formando redes e acumulando um tipo de capital, que é o chamado capital social. Portanto, o urbanismo tem tudo a ver com a prioridade agora para nós que estamos vivendo nessa era meia sombria, não é? Eu agradeço muito a você, Augusto, e ao Gabriel Azevedo por terem aplicado, e a palavra exata é essa mesmo, aplicada a leitura de Jane Jacobs, porque foi uma das coisas mais fascinantes que eu tive contato e recomendo quem puder ler. É absolutamente interessante a forma de entendimento das cidades, essas cidades que nós entendemos como grandes obras, como os viadutos, e essa cidade é uma cidade inadequada e insuficiente para a vida do cidadão, né? É muito bom e muito interessante poder ler, e aconselho a todos que possam ler, e agradeço a você, a Gabriel Azevedo, por me terem motivado a leitura, porque a leitura foi extremamente prazerosa. Ricardo Ketzmann,
que você pensa a respeito desse tema, das cidades? Olha, por exemplo, vamos olhar para a nossa cidade. Hoje, por exemplo, nós temos a notícia de que a Prefeitura anunciou que vai assumir a gestão dos 26 quilômetros e 200 metros do anel rodoviário, recebendo nos próximos dias um repasse de 65 milhões de reais do PAC para a construção de 2 viadutos na via. Isso basta para a gente discutir vida nas cidades? Construção de viadutos, pontes, obras de arte, alargamento de avenidas. Isso basta para a gente discutir a vida na cidade, Ricardo? Ô Paulo, em primeiro lugar, o livro é simplesmente espetacular. Eu já o li faz algum tempo. E eu que nasci em Brasília, né, eu ia lendo aquele livro e pensando comigo como tudo aquilo era óbvio. No momento em que o Brasil opta por repetir aqui em algumas cidades, e a capital federal foi assim, modelos fracassados de urbanismo, advindos principalmente dos Estados Unidos, das décadas de 60 e 70, em que a necessidade de carro é simplesmente imperiosa, ninguém consegue viver sem carro, porque a lógica é afastar as pessoas dos grandes centros urbanos, mandando essas pessoas para as periferias, para os subúrbios. A partir daí, você não tem como trazer todo mundo para as escolas ou para o comércio ou para o trabalho sem ser através de automóveis. Quando você ainda tem infraestrutura viária para isso, menos pior. Quando você não tem, como é o caso do Brasil, somado à total precariedade de transporte público, vira esse caos que a gente encontra aqui em Belo Horizonte. Falando sobre o anel rodoviário, Paulo, é uma atitude muito corajosa do prefeito Fuad, era esperada há muito tempo pelos belo-horizontinos. Outros prefeitos já prometeram anteriormente fazer essa municipalização do anel. Eu acho que é fundamental para a gente aqui. Agora é o seguinte, no momento em, repito, é uma atitude corajosa, no momento em que o prefeito traz para si essa responsabilidade, ele vai ter que entregar, ele vai ter que cuidar. Porque não basta o governo federal transferir a responsabilidade do anel. Ele precisa garantir ao município recursos, porque senão o prefeito não vai conseguir efetuar as obras necessárias e talvez até agrave, talvez até piore o quadro horroroso que já existe lá no anel. Ô Paulo, só dar um toque, tá vazando o áudio aí, tá tão meio que, parece que tá tendo uma festa aí pertinho de vocês. Eu já pedi para acabar com a festa aqui, tinha uma festinha aqui, eu já pedi para botar fim na festa lá, eles estavam tomando a cervejinha ali fora, falei que ali não era o lugar de tomar cerveja, não, brincadeira, porque saiu a plateia do grafite, eles estavam conversando aqui do lado, mas já resolveram essa questão, obrigado, Ricardo. Ricardo, eu respeito muito sua opinião e acho assim que foi corajosa mesmo a atitude do prefeito, mas eu coloco em dúvida algumas coisas do anel rodoviário. Me desculpa se eu vou ser cético, porque eu tenho, na minha vida profissional, eu acompanhei pelo menos 4 dos grandes acidentes com vítimas no anel. A discussão do anel rodoviário é uma discussão que eu presencio, que eu acompanho desde o final dos anos 80, do começo dos anos 90. E só foi se agravando essa discussão sem que caminhassem para soluções. E eu sou cético, principalmente porque, quando se fala em municipalização do anel rodoviário, causa-se a impressão de que todo o anel rodoviário será municipalizado. E não. O anel rodoviário municipalizado é só do Trevo de Brasília, da BR-040, aquele que vai para o Ceasa, que todo mundo conhece como Trevo do Ceasa, dali até a saída para 262 em Sabará. Porque do Trevo de Brasília até o Olhos d'Água, inclusive viadutos como o da Via Expressa, como o da Amazonas, como o pontilhão da linha férrea, depois do bairro Betânia, como a solução para a descida do Betânia para quem vem no sentido que vem do sentido Rio de Janeiro, da 356 e vai para o sentido 262, isso tudo ficará ainda a cargo da concessionária. Então, é uma meia municipalização do município. O município não terá, por exemplo, ação de municipalização da BR-040 até o Olhos d'Água. Do Trevo do Ceasa a Olhos d'Água continua com a concessionária. Então, é uma meia-boca, me desculpe a sinceridade, mas é uma meia-boca de municipalização. Tanto que essa concessionária acabou de renovar o contrato, né? Sim, acabou de renovar, mas... Não, ela ganhou, foi substituída anterior por uma nova. As obrigações estão lá constantes. Sim. Ô, Ricardo, você me desculpe mais uma vez, mas aqui é uma questão de ceticismo.
Essa concessionária não priorizará, em hipótese alguma, obras no anel rodoviário, todos nós sabemos. Ela tem um pepino na mão para resolver, que é do Trevo de Ouro Preto até Juiz de Fora. Ela tem um pepinaço na mão para resolver e ela não vai dar prioridade a um trecho do anel rodoviário de 20 quilômetros, 15 quilômetros. Todos nós sabemos isso, por ceticismo absoluto, todos nós sabemos que nós vamos viver com esse trecho do anel rodoviário com os mesmos problemas. Então, é uma municipalização de meia boca. Vamos falar, a gente tem que, sabe por quê? Porque a gente tem que falar palavras exatas e colocar o peso exato do que está acontecendo, para que o nosso espectador e o nosso ouvinte não fique enganado e iludido com o que está acontecendo. Está acontecendo uma municipalização de um trecho do anel, tanto que a primeira obra que será feita é no trecho que pertencerá à Prefeitura de Belo Horizonte, aos belo-horizontinos, afinal, é municipalizado, pertence à cidade, que pertencerá, que é dado o trevo de Brasília até Sabará, até a saída para 262. Do trevo de Brasília para frente, até o Olhos d'Água, você pode ter certeza que nós vamos continuar vendo a mesma coisa. A gente está vendo, por exemplo, aqui esse dinheiro destinado para essa alça ali do trevo do Ceasa ali, que a gente espera ali da Avenida Delta, que a gente espera que aconteça na maior velocidade possível. Mas nós sabemos que dificilmente acontecerá na velocidade necessária. E mesmo assim, ainda, mesmo nesse trecho que pertence à Prefeitura agora, né, depois do acordo assinado, pertencerá ao município de Belo Horizonte, nós teremos o trevo do Antônio Carlos, o trevo da Cristiano Machado, a solução para a saída para 262 e 381, tudo isso com um tempo de execução que eu, me desculpe o ceticismo, não acredito que seja inclusive dentro da gestão do prefeito, do atual prefeito. Isso vai extrapolar o prazo da gestão do atual prefeito. Eu estou sendo muito cético, estou pondo com muito ceticismo, de uma maneira muito cruel a opinião que tenho por acompanhar de tanto tempo as irregularidades e a má conservação e a má destinação na gestão do anel rodoviário. É só isso que é a ressalva que eu faço. E aqui vai também um desafio à concessionária. Saber se a nova concessionária tratará o anel rodoviário do trevo de Brasília até o Olhos d'Água, até a saída para 356, com a mesma preocupação que tratará o restante da rodovia. É um desafio que a gente deixa lançado aqui. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Augusto, vai adorar essa fala de Barroso. Ele foi criticado, está sendo criticado, porque ele disse que com o valor do acordo, as vítimas da tragédia de Mariana poderão passar um bom final de semana. Eu fico revoltado. Eu quero ouvir Augusto e Ricardo. Desculpa, mas não foi bem assim, não foi esse sentido, não. Perdão te interromper e te corrigir, mas não foi assim. Bom, o texto de Barroso está aqui na minha frente. Ele fez uma piada de muito mau gosto, tá? Dizendo, no debate com outro ministro, dizendo que, na opinião dele, o valor era substancial. Concordo ou não concordo? Substancial foi todo o estrago causado e as vidas perdidas. E aí, ele, para dizer que esse valor é muito alto, ele vai e fala assim, e vamos combinar que é um valor, 170 bilhões é um valor bastante alto, dá para passar o fim de semana, mas não que as vítimas poderiam passar o fim de semana. Eu vou dizer uma coisa para você, Ricardo. Piadas de mau gosto. Sabe o que é? O que me deixa revoltado, eu quero depois ouvir o professor e você, mas o que me deixa revoltado é o seguinte: quando a gente fala alguma coisa aqui, como por exemplo eu disse sobre a fala da ministra Macaé Evaristo, disse anteontem, eu sou criticado nas redes sociais, recebo até ameaças veladas nas redes sociais, e não fiz uma piada, eu dei uma opinião a respeito de uma fala de uma ministra, ponto. Agora, ele faz uma piada de mau gosto como essa, e eu como cidadão tenho que ter nojo desse sujeito. Você me desculpa a sinceridade, eu tenho que ter nojo desse Luiz Roberto Barroso. Como cidadão, eu tenho que ficar enojado por um ministro do Supremo Tribunal Federal sentado numa Suprema Corte brincando de fazer piadinhas com o maior acidente ambiental do Brasil e com 19 mortes, com a perda de mais de 200 casas. Eu acho uma piada de mau gosto, porque tem gente, Ricardo, e eu conheço pessoas que perderam suas atividades agrícolas naquele trecho onde a lama caiu e que estão em depressão, alguns dos quais internados. E o ministro Barroso faz piadinha de mau gosto. Quero ouvir você, Augusto.
Não, eu acho que isso cai naquilo que nós já conversamos aqui tantas vezes, não é? Ministros da Suprema Corte não têm que ficar dando palpite sobre tudo, muito menos fazendo gracinha. Ele quis fazer uma gracinha, falou 170 bilhões, dá para a gente passar um bom final de semana. Quer dizer, é inadequado, não é? Com o papel de um ministro da Suprema Corte. Mas isso não foi o Luiz Roberto Barroso hoje. É o tempo todo, um ou outro ministro dando opinião, entrando em debates, fazendo todo tipo de colocação, não é? E eu acho que eles se sentem muito à vontade, assim como uma espécie assim de senhores do Brasil, para poder ter toda a liberdade de fazer essas coisas. Eu acho que está errado. Precisa de autocontenção nos costumes, no trato cotidiano, não é? Então, Augusto, eu acho que é falta de consciência de si um pouco, não é? Augusto, Bem, lembrando que o ministro Barroso é aquele da expressão perdeu, mané. Né? E também que pior falou ainda. que vamos derrotar derrotamos o bolsonarismo. Pior ainda. Ele disse, inclusive, e isso é texto dele, textual, tá? Quem estiver satisfeito, adere. Quem não estiver satisfeito vai brigar por conta própria. E disse que foi uma boa solução encontrada. Tá aí. Essa sim, Paulo. Essa sim eu te falo que para mim é uma afronta direta com as vítimas, com as pessoas. É mais ou menos assim, se não gosta, chora na cama que é lugar quente. E lugar quente, por exemplo, para quem foi vítima do crime cometido em Mariana, seria o acalanto de uma justiça ágil, que é representada pelo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. Uma justiça que demora 9 anos, e até agora nenhum julgamento concluso, com provas documentais da consciência da presidência da Samarco, da diretoria de mineração e da diretoria de geologia, com um rastro de destruição que você via da estação lunar, da estação do satélite, lá da Stamir, lá da estação espacial, lunar não, da estação espacial. Então, veja bem, é difícil você aceitar que fiquem fazendo piadinhas com um crime ambiental sem precedentes e um crime contra a vida. Mas, como disse Augusto de Franco, esses senhores estão apartados da realidade. Vivem numa Suprema Corte, togados, vestidos de Batman e Batgirls e esquecem-se da realidade da vida do brasileiro. Eu gostaria até de convidar esses senhores para que pudessem, assim como eu convidei o presidente da Fundação Renova e que não aceitou o convite, eu queria convidá-los a descer comigo ali, passear ali por aquela região, por Acaiaca, Barra Longa, pegar o Rio Piranga, ir lá para descer por Valadares e até a foz do Rio Doce, lá em Regência, para eles entenderem exatamente o tamanho do crime cometido pela Samarco lá no 5 de novembro, na barragem do Fundão, há 9 anos. Essa é que é a questão. A ministra Gleisi Hoffmann criticou o Banco Central por aumento nos juros e também reclama da rede X, porque agregou comentário de internauta ao seu post. Põe aí o post da ministra Gleisi Hoffmann, por favor, na tela, para a gente poder continuar conversando sobre isso. Ministra não, Gleisi Hoffmann, eu estou falando de ministra, Gleisi Hoffmann, a presidente do PT. Eu falo o nome dela, dá azar, eu sempre digo isso. Está lá o post dela, ela reclamando, dizendo que o Banco Central, criticando o Banco Central pelo aumento de juros. Ontem teve a decisão do Banco Central, que decidiu-se mais uma vez pelo aumento da taxa de juros, a taxa Selic, a taxa básica de juros, e que já sinaliza um próximo aumento para mais meio ponto percentual na próxima reunião. E ela se manifesta. E aí, há uma agregada opinião que inclui o texto, lembrando que a decisão do Copom foi adotada por unanimidade por todos os membros do comitê, inclusive pelo atual membro indicado pelo governo federal, Gabriel Galípolo, que votou a favor. Queria te ouvir a respeito disso, meu caro Augusto de Franco. Não, isso já é uma mania, né, da Gleisi,
o Galípolo vai ser o próximo presidente do Banco Central. A decisão foi unânime, como você acabou de relatar, não é? Aliás, estava na nota da comunidade, né, no X. Ela não tem que ficar abrindo essa disputa, que é uma disputa, inclusive, contra o governo, não é a favor desse governo, é contra o governo. Agora, eu acho, Paulo, que a Gleisi já é uma, como é que a gente diz? Uma pata manca, não é? A gente fala quando o presidente está nos últimos dias, a gente chama de pato manco, né? Quando ele, até o cafezinho, ele tem dificuldade de beber quente, não é? Porque todo mundo já... Eu acho que ela será substituída na presidência do PT, porque ela só causa problemas para o próprio governo, não é? O PT é o partido do governo, não é? É isso, não é? E ela, em vez de ajudar, ela fica defendendo lá uma ortodoxia petista que só atrapalha. Eu acho que é uma pessoa que vai ser substituída rapidamente. Ricardo, você tem que tomar cuidado com o que fala, porque ela já te processou. Então, emita a sua opinião com certa cautela, por favor. Essa senhora é uma figura mesmo. Ô Paulo, alguém tem que explicar para ela que enquanto o governo que ela representa, o governo que ela defende, não começar a fazer o dever de casa, que é buscar o equilíbrio fiscal, não adianta xingar, não adianta espernear o Banco Central, nem o presidente do Banco Central ou todo o Comitê de Política Monetária, porque na base do grito não vai. Alguém tem que explicar para ela, Paulo, que as estatais, esse ano, elas estão com um déficit de 7,2 bilhões. É o maior déficit já encontrado na história pelas empresas do Estado, geridas pelo governo que ela representa. Alguém tem que falar para ela, Paulo, que o rombo da Previdência atingiu 20%. É um rombo bilionário. E que quando o governo que ela representa não só não controla os gastos, como apoia o aumento de 30% nos vencimentos dos cargos dos comissionados, né? Que a turma apaniguada, esse déficit só vai aumentar. E cada vez que o déficit aumenta, os juros vão ter que subir. Não adianta, a regra é simples. E tem outra, Paulo. Alguém tem que falar para ela que na base da marreta, porque essa é a bronca, é a briga do PT, porque está dizendo que o plano, que o orçamento do ano que vem prevê déficit zero. Só que na base da marreta, na base da pedalada, é mentira. Todo mundo sabe que essas manobras fiscais que estão sendo feitas não traduzem a realidade. Outro dia, o ministro Flávio Dino, agora até ele se mete no orçamento, ele numa canetada, ele retirou bilhões de reais de gastos para combate a incêndio, a queimadas, ele retirou do orçamento, para que o governo não incorra, né, em algum crime de responsabilidade fiscal. Só que você tira do papel, Paulo, mas o cofre continua vazio, o cofre continua devedor. E se o cofre está devedor, alguém tem que botar dinheiro. E se alguém que bota dinheiro não acredita no pagamento, vai cobrar um prêmio maior. É difícil compreender? Eu acho que não, né? Nós estamos acompanhando, inclusive, nossa produção está acompanhando a reunião em Brasília, porque o presidente Lula está reunido agora com ministros do desenvolvimento econômico, do planejamento, da fazenda, das relações institucionais, que discutem o corte de gastos, porque o corte de gastos tem que ser apresentado o mais rapidamente possível. Então nós estamos acompanhando aí o resultado dessa reunião, saindo, a gente conversa um pouco sobre isso. Mas hoje é o Dia Mundial do Urbanismo e Minas Gerais é o 6º estado do país com mais favelas e comunidades urbanas. São dados do Censo Demográfico de 2022 que foram divulgados hoje. Ao todo, Minas tem 653 comunidades que representam 5,3% do quantitativo de comunidades, de vilas e favelas registrado no país. São Paulo lidera, o Rio de Janeiro é o 2º estado, Pernambuco, 3º estado. A maioria delas, a metade dessas comunidades, estão na região sudeste do país. 48,7% dessas comunidades estão na região sudeste do país. Ricardo, é uma realidade que não consegue ser revertida
só com política de moradia, com política de transformação urbana na marra ou qualquer outro tipo de intervenção. Existem caminhos, soluções para a gente discutir, por exemplo, urbanização dessas comunidades, o tratamento dessas comunidades para que todos os serviços ofertados a maior parte da população cheguem a essas comunidades com velocidade, com rapidez? Paulo, o único caminho é um caminho muito longo e de muito longo prazo, que exige disciplina e planejamento de todo o aparato estatal, desde a União, passando pelo Estado, indo até a raiz dos problemas que são os municípios. Esse movimento, o professor Augusto aqui é craque também nesse assunto, começou lá na década do final dos anos 50, anos 60, anos 70, quando começou o movimento de migração do pessoal do campo, das zonas rurais, para as cidades. E os governos naquela época iam deixando as pessoas chegarem e não planejavam bairros, não abriam ruas, deixavam as pessoas se aglomerarem em morros, né? Sem nenhum tipo de saneamento, sem nenhum tipo de infraestrutura para moradia. E isso foi tomando uma proporção tão grande que passados alguns anos, passados algumas poucas décadas, porque esse movimento já tem 50, 60 anos, depois que isso aconteceu, Paulo, não se tira mais. Então, para poder reverter esse movimento, eu repito, tem que haver disciplina, coragem, porque os governantes têm que começar a atuar nisso, a retirar as pessoas desses locais. Para onde vai levar? Não sei, eu não sou governante, é por isso que eu não me candidato. Quando eu não tenho solução, né, eu não me candidato para apresentar nenhum tipo de solução. Eu critico o que eu estou vendo. Agora, enquanto a gente continuar fazendo vista grossa para esse problema e não atuar na raiz, que é a chegada das pessoas e a falta de planejamento, não há solução. Paulo, esse número aumentou, o número de pessoas vivendo em favela aumentou 43% nos últimos anos. Nos últimos 12 anos, de 2010 até 2022, que foi quando que esse censo monitorou. 43%. Se você continuar nessa progressão, daqui a 10 anos esse número dobra. Vai virar o país verdadeiramente das favelas. Se você usar o censo de 2022 como base, o censo demográfico, a cada 100 pessoas, 8 delas vivem em comunidades no Brasil. Professor, sua opinião a respeito desse tema? Eu acho engraçado, Paulo, em primeiro lugar, chamar de comunidade. Eu não sei de onde saiu essa ideia. Foi do Rio de Janeiro, eu acho, que começou a chamar favela de comunidade, porque favela era muito ofensivo, não é? Também já foi chamado de invasão, ocupação, tem todo. Mas que bom que se fossem comunidades, não é? Se tivesse uma dinâmica comunitária, mas não é bem assim como nós sabemos. Existem favelas no Rio, em São Paulo, onde o número é maior, que são ambientes terríveis, não é? E não tem uma solução como assim simples, não é? Não adianta tirar as pessoas dali e colocar num território afastado da onde elas trabalham, vivem, porque isso aí não vai resolver e vai acabar criando novas favelas nesses lugares de reassentamento, porque isso não é apenas determinado pelo tipo de habitação, pelo tipo de ocupação. Há todo um condicionamento sociológico para produzir isso que nós chamamos de favela, não é? Agora, tem que ser resolvido, não é? Não pode ser na base da força bruta, não tem solução rápida, não é? Mas tem que ser priorizado, porque se não for priorizado, elas só vão ampliar no Brasil. A origem da palavra favela vem da Guerra de Canudos. Um local estratégico na Guerra de Canudos era o Morro das Favelas. Era um morro que tinha uns arbustos com favas pequenas e eram chamadas de favelas. Quando os soldados que foram combater Canudos voltaram para o Rio de Janeiro, eles se instalaram em morros. E nos morros, eles lembravam do morro estratégico que era o morro da Batalha de Canudos. Então começaram a tratar por favelas numa lembrança do local onde eles estavam ou combateram na Guerra de Canudos. Essa é a origem da palavra. Muita gente quer saber qual a origem da palavra e é isso. Para muita gente,
inclusive para os moradores desses locais, não é ofensiva a palavra favela. A CUFLA é a central única das favelas. Eles não se sentem ofendidos quando se fala isso. Eu, inclusive, Paulo, eu morei já 7 anos numa favela onde nasceu minha filha mais velha. E, na verdade, não é um antro de pessoas mal intencionadas, criminosas, não é nada disso, é uma minoria. Não é? Agora, o tipo de serviço urbano que tem ali, não é? A relação do poder público com esses territórios é que cria grande parte dos problemas. Não é? A ausência de serviços urbanos e a relação do sistema político clientelista. Né? Ninguém quer mexer porque o vereador tal tem uma base naquela favela, o outro tem lá uma associação que ele tem que proteger, porque ali vão sair cabos eleitorais numa próxima eleição. Né? Então tem um componente político nisso tudo, não só em termos de policy, da política estatal, mas também da política privada, da política que se faz no dia a dia. Sem falar, professor, que há favelas, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo algumas também, que são verdadeiros estados paralelos. Não tem nem como o Estado oficial entrar lá, porque são antros dominados pelo narcotráfico e que o Estado oficial não se atreve a entrar por lá. Na região metropolitana de Belo Horizonte tem 3 ou 4 lugares da mesma forma, viu, Ricardo? Não só no Rio nem em São Paulo. Na região metropolitana de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Contagem e Betim, existem locais que também têm essa mesma característica que você falou, controladas por estados paralelos. E isso não é só uma exclusividade do Rio e São Paulo, porque Recife, no Pernambuco, vive essa mesma realidade, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vive essa mesma realidade e, infelizmente, Belo Horizonte também vive essa mesma realidade. Vamos colocar o pessoal que está aí nos assistindo, nos ouvindo, para falar conosco aqui. O Zé Luiz, de Justinópolis, diz: o povo está cansado, entra ano e sai ano, as discussões são as mesmas. As pautas só mudam de lado. O Brasil virou um fazendão num mundo desenvolvido. Quem dera fosse um fazendão, viu, meu amigo? Às vezes eu conheço fazendas e fazendões muito bem geridos. Quem dera fosse um grande fazendão nesse mundo desenvolvido. O professor, o Cristiano Ribeiro, está dizendo assim: esse professor Augusto é muito bom. Ele faz análise sem politicagens ou ofensas. Está aí, professor. Cristiano Ribeiro, do Riacho das Pedras, em Contagem. Obrigado, Cristiano. O Marcelo diz aqui: a cidade é um caos no pior trânsito do Brasil. E agora a prefeitura pegará um anel. Vai ter radar, faixa de pedestre. O anel vai parar todos os dias. Isso é a opinião do Marcelo, não é a minha. A minha opinião agora é que nós temos que sair para o intervalo. A gente vai e volta rapidinho. Sai daí não. Agora são 19 horas e 38 minutos. No comando da mesa de vídeo, fazendo os cortes desse programa, está ele, Teofir Júnior, supervisionado por Rafael Ribeiro. Ao lado deles, o produtor do programa, o jornalista Eric Funes. E ao meu lado, ele, o talibã Gilvan Gândara, que faz a mesa de áudio. Lucas Raj coordena o jornalismo da Rede 98. Toda a equipe de jornalismo e técnica daqui da Rede 98 e da Rede Mais, nos auxiliando a fazer esse 98 Talks. A limpeza tem que ser prioridade em qualquer empresa. Concorda comigo? Loja, academia, hospital, indústria, salão de beleza. A limpeza transmite confiança, profissionalismo, cuidado. Por isso, invista numa higienização que é personalizada e de alta performance. Você sabe que eu estou falando da Distribuir Higiene. Portfólio completo, mais de 1.500 produtos. Consultoria técnica, treinamento especializado, entrega em até 72 horas e pagamento facilitado. Acesse distribuirhigiene.com.br, distribuirhigiene.com.br. O Luiz Alfredo, que é do Sagrada Família, está dizendo, ou me perguntando, quando é que eu vou parar de falar mal da prefeitura? Já acabou a eleição. Ô Luiz Alfredo, eu falo mal da prefeitura desde que eu nasci. E eu vou te explicar por quê. Porque quando eu faço a análise da prefeitura, eu faço com duas visões. A do cidadão, que vive Belo Horizonte,
porque eu ando pela cidade de Belo Horizonte. Eu não passo de helicóptero, de avião. Eu ando pela cidade de Belo Horizonte, conheço Belo Horizonte com uma palma da minha mão. Eu vou ao centro da cidade, eu vou de ônibus, porque eu odeio ter que ficar arrumando estacionamento no centro da cidade. Então, quando eu falo, quando eu critico a prefeitura, eu não estou criticando a figura do prefeito, a entidade. Eu estou criticando a gestão e a administração, que se mostraram e se mostram em uma série de quesitos necessários para o desenvolvimento da cidade, inadequados na execução dos projetos. E é por isso que eu falo, para mim pouco importa se começou a eleição, terminou a eleição, eu não ganho dinheiro da prefeitura. Não tenho um centavo público na minha conta bancária. Nunca prestei um serviço para nenhum ente público. Nunca. Eu não tenho nada, nenhuma relação com entes públicos. Eu tenho a liberdade de vir aqui e poder falar, meu caro amigo. Eu não falo porque eu estou favorecendo esse ou aquele candidato como oposição à situação. Eu falo como uma queixa de boa parte do cidadão de Belo Horizonte. Os cidadãos de Belo Horizonte estão queixosos por questões fundamentais, necessárias para transformar para melhor as suas vidas. E como eu sou um cidadão de Belo Horizonte e vivo a cidade, eu aqui trago um pouco dessa realidade e dessa opinião. Obrigado pela sua participação. O resto que você falou aqui eu não vou nem repercutir, porque eu vou perder um tempo danado, responder para você, coisa que não vale a pena, fazer o quê, né? O governo federal está aí ainda até agora numa reunião, mas Kertzmann e Augusto, foi adiado, viu, o anúncio sobre o corte de gastos. Eles adiaram o anúncio, o encontro terminou agora, sem divulgação das medidas. Eles dizem que ficou para a semana que vem e o portal G1 traz a seguinte informação. Lula ainda está em processo de convencimento sobre a necessidade de cortes. O que você acha sobre isso, Ricardo Kertzmann? Esse processo de convencimento dele já dura pelo menos uns 40 anos, né? Desde que ele entrou na vida pública. Ô Paulo, não adianta você querer tirar do outro o que o outro não tem para dar. É simples assim. Na hora que dizer para ele o seguinte, você tem que cortar gastos, você tem que equilibrar as contas públicas, para a partir daí os juros caírem, o câmbio valorizar, a economia melhorar, a renda circular. Até você contar isso tudo para ele entender, Paulo, já terminou outro mandato. Ô professor, você que é um cara otimista, eu sei que você é otimista, você já me falou uma vez que você é pautado pelo otimismo por viver. Você acreditava que sairia alguma coisa desse terceiro dia de reuniões para o corte de gastos do governo federal? Não, isso é muito difícil. O Lula, para entender por que é tão difícil convencer o Lula, é porque o Lula é um populista. Então temos que entender isso. Ele é um populista de esquerda, mas é um populista. E o populista, o que ele quer é gastar, porque ele acha que quanto mais ele gastar, mais ele vai ser admirado pelo seu povo. Não é? Então, ele inventa coisas assim, dizendo que educação, saúde não é gasto, é investimento, só que do ponto de vista do equilíbrio fiscal, é gasto do mesmo jeito, não é? Então, eu sei que dentro do governo existe muita gente pressionando, porque está vendo o problema que pode acontecer, né? A gente embarcar de novo naquela aventura da Dilma, não sei quem lembra, gasto é vida, né? Então tem um pouco essa memória, né? E o pessoal não está querendo entrar numa fria. Mas o Lula, no governo, é o que mais resiste, não é? Qualquer tipo de gasto. Ele quer fazer o Brasil crescer para isso não ser percebido, ou para o ajuste não poder ser exigido, aumentando a receita. Só que isso tem limite. Não se pode aumentar a arrecadação indefinidamente e gastar cada vez mais, não é? Então, eu acho que esse é um problema que esse governo tem. O nome desse problema é Lula da Silva, o populista. Olha, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, registrou uma taxa de 0,56% no último mês de outubro. A taxa é maior do que aquela que foi observada no mês anterior, 0,44%,
em outubro de 23, com 0,24%. O IBGE divulgou esse dado hoje, sexta-feira. Com o resultado, o IPCA está acumulando aí uma alta de 4,76% em 12 meses, o que é acima dos 4,42% que foram observados em setembro e acima da meta da inflação. Nós estamos falando em corte de gastos, nós estamos falando em necessidade de entendimento. E agora estamos falando em inflação. Como é que se entende todos esses números, Kertzmann? De novo, Paulo, é muito simples de compreender e só não compreende quem não quer. A inflação já ultrapassou o teto da meta. A inflação deve fechar esse ano acima do previsto. Quando a inflação sobe, Paulo, é porque tem uma quantidade de dinheiro muito grande na economia. Quando tem essa quantidade de dinheiro muito grande na economia, todos os preços ao redor tendem a subir. Porque se tem mais dinheiro, as pessoas que vendem produtos e serviços começam a cobrar mais caro. E esse movimento, esse ciclo, se chama inflação. Como é que você combate isso, Paulo? Tirando uma quantidade de dinheiro de circulação. Como que você tira uma quantidade de dinheiro de circulação e esfria a economia? Aumentando os juros. Não existe outra forma, Paulo. É assim no Brasil, no mundo e ao longo de toda a história moderna. Não tem outra solução. Depois que você faz isso e você corrige as contas públicas, porque se você tem as contas públicas estouradas, você precisa fabricar, né? Porque é fabricar mesmo, dinheiro para poder pagar essas contas, já que a arrecadação é insuficiente, aí você coloca dinheiro na economia, enfim, o ciclo volta. Enquanto você não fizer isso, Paulo, vai gerar inflação, vai aumentar juros e blá, blá, blá. Professor, o que impacta na vida do cidadão, daquele que está nos ouvindo agora? Aquela mulher que está agora ali, acabou de fazer o feijãozinho para o jantar, ou quem chegou agora em casa com o pacote do supermercado ou da padaria, ou quem está no trânsito agora indo para casa, está pensando em tomar uma cervejinha antes de chegar em casa, para dar uma aliviada. O que impacta na vida dele quando a gente fala, por exemplo, a taxa de inflação ou índice de preços ao consumidor amplo subiu e tem uma inflação que está acima do teto da meta. Qual é o impacto na vida dessa pessoa? Impacta muito, né? Ele com o dinheiro que ele tem, ele compra menos coisas. Então ele vai ter restrições em termos de alimentação e nutrição, porque ele não vai poder comprar e consumir aquilo que ele antes podia. Impacta na mobilidade dele, porque ele vai ter menos recursos para se deslocar, para pegar ônibus, em suma. Impacta nos preços, né? O preço da energia familiar foi uma das razões dessa subida que nós estamos comentando agora, né? Então a vida fica pior. Essa é a questão. Bom, são 19 horas e 49 minutos, reta final do programa. A auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais encontrou em 81 unidades de saúde de 73 municípios em Minas Gerais muitas irregularidades. A principal delas, médicos que assinavam a folha de ponto, mas não estavam no local de trabalho fazendo atendimento à população. 3 dias, técnicos do TCE visitaram 81 unidades de saúde de 73 cidades, verificando UPAs, hospitais e pronto-socorros nas 66 micro-regiões de Minas. 100 servidores do tribunal estiveram, dentre eles 54 auditores, que fizeram a fiscalização em loco. Professor, se eu sou concursado, se eu sou um médico formado, concursado, e se prestei o concurso é porque preciso da remuneração que aquele concurso me dará. Por que raios eu vou lá, bato o ponto e vou para minha casa, ou vou para outra atividade, ou vou para outro lugar? O que está acontecendo? Qual é o raciocínio perverso desse ser humano? Pois é. Isso é mais comum do que a gente pensa, né? Eles fizeram agora essa fiscalização e perceberam nessas unidades investigadas
essa prática horrível, né, dos médicos. Às vezes ele vai trabalhar em outro lugar, ele está acumulando empregos para poder sobreviver, mas eles descobriram coisas ainda tão ou mais graves do que isso. Eles descobriram que 30% dos medicamentos fiscalizados estavam com a validade vencida. Eles descobriram que, na maioria dos lugares, não havia atendimento preferencial para os mais idosos e os portadores de necessidades especiais. Não é? Eles perceberam que pacientes aguardavam atendimento em corredores, em lugares inadequados. Então, foi muito triste o resultado dessa fiscalização, eu acho. Agora, sabe o que me espantou muito, Ricardo? 77%, esse número é isso mesmo, 77% das unidades verificadas não possuíam o AVCB, que é a vistoria do Corpo de Bombeiros para funcionamento de qualquer atividade. E mais do que isso, em 82% dos postos de saúde, hospitais e UPAs fiscalizados, não tinha fixada a escala do médico, que é fundamental, porque é uma questão de transparência. Que números terríveis para a gente entender a situação da saúde em Minas Gerais, né, Ricardo? Sim, Paulo, e a gente tem que apontar o dedo para o senhor governador, o senhor secretário de saúde, os prefeitos, os secretários municipais de saúde e cobrar deles o que está acontecendo. Que bagunça é essa? Que zorra é essa? Porque se o Tribunal de Contas, que é o órgão responsável, está dizendo que 85% das unidades são 8,5 em cada 10, não tem controle, apresenta alguma fragilidade no controle de frequência de seus profissionais, se 82% dessas unidades, que dá 8,2 em cada 10, os médicos não estão tendo as escalas de trabalho dos médicos para a população verificar se os médicos que deveriam estar lá não estão afixados para a população ver? Que raios essa gente toda está fazendo? Que raios o governador, o secretário de saúde, os secretários municipais e prefeitos envolvidos nessa tragédia, o que eles estão fazendo, Paulo, com o nosso dinheiro? Porque é deles que a gente tem que cobrar. O Tribunal de Contas fez a parte dele. É bom a gente deixar bem claro que a gente não está aqui criminalizando a atividade médica, não. Porque a gente sabe que nos postos de saúde, nas UPAs, há pacientes que vão lá para agredir médicos, que é uma situação deplorável quando isso acontece. Mas nós estamos aqui trazendo um número que é preocupante. 77% das unidades vistoriadas não tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para poder funcionar. Os médicos não estão lá e sequer tem escala dos médicos fixada. É preciso que se entenda e a gente espera aqui uma explicação, tanto da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, como das prefeituras envolvidas nessa fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Professor Augusto de Franco, ótimo final de semana, à beira do Rio das Velhas, chupando jabuticaba e vendo o mundo passar, porque você merece. Grande abraço, boa noite, professor. Grande abraço, boa noite, Paulo e Ricardo. E que a brisa de Nova Lima seja suave para você nesse final de semana, meu caro Kertzmann, porque domingo nós estaremos juntos para assistir um jogo que sei lá o que vai acontecer. Grande abraço, boa noite para você. Abraço, Paulo, boa noite para todo mundo e que seja um fim de semana muito feliz para os atleticanos. Bom, estamos terminando por aqui essa edição do 98 Talks. Para quem está na Rede Mais, afiliada à Rede Record, afiliada à Record no interior de Minas, fique agora com o Jornal da Record. Para quem está na Rede 98, nos canais da Rede 98, vem aí os FDP, os Filhos da Pauta. Ótima noite, ótimo final de semana e até segunda-feira. Termina aqui na Rede 98 Talks.